Olá pessoal, como é que vocês estão todos? Estamos aqui novamente, dando prosseguimento ao nosso programa do Papo Fraterno, esse programa tão bom, esse projeto tão interessante, onde nós vamos de alguma forma nos vendo, vamos nos comunicando, vamos comentando acerca dos nossos estudos e vamos repassando aquilo ali que nós de fato precisamos estar em contato, conscientes, que nós vamos lendo e vamos aprendendo, não é? Através da literatura, da doutrina, e que vai nos colocando cada vez mais conscientes do que desejamos e necessitamos saber e colocar em prática, né? Nos dias de hoje, nós vivemos muito essa questão da ansiedade, das preocupações excessivas com as coisas que estão ao nosso redor, né? É claro que nós devemos ter certas preocupações, é claro que nós precisamos cuidar de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, nosso cotidiano. Emmanuel nos lembra, né, por falar nisso, ele nos lembra que nós ainda estamos numa situação de uma humanidade ligada ao material. Nós precisamos cuidar da parte material também. Nós precisamos trabalhar, precisamos cuidar da saúde do corpo físico, precisamos do salário, precisamos de alimento, precisamos do emprego. Então, Emmanuel chama atenção para isso. Ele diz, vocês não são anjos ainda, então precisam conviver no plano terrestre como tal, como nós estamos aqui. Então, nós temos as preocupações, mas muitas vezes nós vamos além do necessário. Muitas vezes a ansiedade toma conta de nós de maneira exagerada, de maneira excessiva. Então, em relação a isso, hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma carta que é escrita por André Luiz em resposta às indagações, aos pensamentos acerca disso tudo de um amigo dele, ainda na época então, vivendo no plano terrestre. Então, o amigo dele, uma pessoa conhecida, não é, devido a essa preocupação, essas indagações sobre o que fazer aqui nesse plano terrestre, sobre as preocupações, sobre as ansiedades, e Emmanuel ele vem e escreve uma carta para ele, esclarecendo de maneira muito didática, de maneira muito tranquila, como é que é recomendado que a gente se comporte por aqui nesses momentos. Então, ele começa dizendo, caro companheiro, não é? Você quer saber sua verdadeira situação na Terra? Eu compreendo. Ele coloca isso na carta dele, eu compreendo. E aí ele começa falando sobre as preocupações. Então, ele começa logo dizendo que estar-se preocupado é nós estarmos ocupados antecipadamente com ansiedades e com coisas que muito frequentemente nós não chegamos sequer a nos deparar com tal gravidade deste ou daquele outro problema. Então ele diz que nós somos muito frequentemente levados a nos preocupar em excesso antecipadamente e que somos inclusive adestrados, segundo a carta dele, a nos preocupar com a vida dos outros. Então a gente deve, ao cortar a preocupação com a vida dos outros, com o que é que os outros estão fazendo ou não estão fazendo, a gente corta em boa parte essas preocupações, essas ansiedades, esses desconfortos das nossas vidas. Então, em termos de preocupação, é necessário sempre um equilíbrio, que a gente nem seja de total desligamento com as coisas da vida, porque não podemos ser, mas que também que a gente não vá as coisas com enorme preocupação exagerada e uma ansiedade que, na realidade, sabemos vai nos fazer mal, né? Então, ele chama a atenção, em primeiro lugar, não é, com essa questão da preocupação, da ansiedade, que é necessário a gente, na realidade, fazer um certo controle.
E aí ele divide isso em alguns pontos, e no segundo ponto ele nos lembra que nós estamos, quando nascemos aqui, no plano terrestre, nós entramos em uma colônia, uma grande colônia de tratamento e cura, não é? Uma grande colônia, e é conveniente, não é? É conveniente que a gente se ajuste a essa realidade. Então, é natural que a gente tenha essas preocupações que já foram ditas, mas quando nós entramos aqui, nós estamos para aprender e para sermos tratados, né? O que é que um paciente deve fazer durante seu tratamento? O paciente deve contar com o auxílio do médico e da medicação. Então, estando aqui, nós devemos confiar também que fomos colocados neste plano para que Deus cuide da gente, a espiritualidade superior está cuidando da gente permanentemente. Nós estamos em tratamento e estamos também, não é, em um educandário. Então a gente vai aprendendo gradualmente, não é, as coisas que nos são colocadas, coisas que no pretérito nós deixamos a desejar e nós até com grande frequência, invariavelmente, a gente tem caminhado no sentido oposto ao progresso. Então, a gente estando aqui, nós vamos cuidando de aprender aquelas diretrizes da lei divina, das leis divinas que estão dentro de nós, que estão na natureza, que estão ao nosso redor. Nós vamos observando isso e vamos nos comportando como um bom paciente que está em tratamento. Sempre contando com a ajuda necessária e providencial da equipe médica e das medicações, né? As medicações que são aquelas que nós, nesse plano, nós muitas das vezes, nós mesmos providenciamos, não é? Através das nossas atitudes, através das nossas escolhas. Então as medicações, elas vêm até nós, ou não, dependendo exatamente daquilo que a gente vai triando, né? Então, é um educandário e é uma estação, uma colônia de tratamento. Nós estamos aqui para melhorarmos e para prosseguir. Depois, André Luiz chega com o ponto número 3. Então, ele diz assim: a permanência nessa colônia poderá ser longa, né? Poderá ser longa. E por isso mesmo, certas medidas se recomendam em favor dos beneficiários. Então, quem são os beneficiários? Os beneficiários somos nós, não é? Então, nós temos que entender que nós não sabemos por quanto tempo nós estaremos nessa estação de tratamento, mas sabendo desta impermanência no vocabulário de Carlos Pastorino, nós temos uma impermanência aqui porque nós não sabemos o tempo que vamos estar na totalidade. Então nós vamos cuidando de aproveitar da melhor maneira todos os detalhes, como a realidade se apresenta para nós, como é que nós vamos vivenciando cada momento, cada ponto, cuidando para que esse tratamento seja eficaz. É necessário lembrar que nenhum médico consegue qualquer coisa se o paciente não tiver a sua participação efetiva como deve na realidade ser. Então, o paciente que não se predispõe adequadamente a um tratamento, nada vai adiantar, nem o médico, nem a ação da equipe médica, nem das medicações. Então, nós vamos prosseguindo dessa maneira. Depois, André Luiz comenta o seguinte, que ele recomenda que a gente que nós atendamos às instruções do internato. Estamos internos aqui. E não nos preocupemos em demasia, né, com os problemas que não nos digam respeito. Então, eu gosto de ler, às vezes, uma frasezinha que diz assim: existem dois tipos de problema.
aquele que eu posso resolver e aquele que eu não posso resolver. O que eu não posso resolver, não adianta muito eu correr atrás e me preocupar e ficar muito nervoso, porque eu não posso resolver, não cabe a mim, é preciso entender isso. E o outro tipo de problema é aquele que eu posso resolver. Se eu posso resolver, eu preciso caminhar com calma, com atenção, dando a devida atenção a este problema, a esta situação, mas com a consciência que eu chegarei a resolvê-lo, né? Então, este eu posso resolver. Vamos com calma, que no devido passo e no devido tempo ele será resolvido. Este outro eu não posso, não há como, ele não compete a mim. Ele pertence a outras pessoas, a outras situações, não me dizem respeito. Então, não há porquê eu ficar com grande estresse em referência a isso. É uma lição que não é fácil, a gente não costuma muito pensar assim, mas que a gente vai buscando internalizar e aprender acerca disso, não é? Então, ele, inclusive, ele comenta o seguinte aqui. Ele diz, não se prenda, esse é 1.5, não se prenda tanto aos seus apetrechos de uso, não é? E que você deixará inevitavelmente, não é? Quando você estiver partindo para o plano espiritual. Então, o que acontece muito na questão nossa, enquanto aqui encarnados, é que nós temos a tendência a nos prender muito àquelas coisas materiais. Então, já comentei no início que Emmanuel nos lembra que estamos num plano material e necessitamos de bens materiais enquanto estamos aqui. A questão é, quem é que controla quem? Então, no momento em que eu controlo os bens materiais que eu tenho e não sou escravo deles, eu consigo prosseguir e me livrar deles no momento que for necessário. O contrário é o prejudicial. No momento que eu estou à mercê dos bens materiais, eles vão tomando conta de mim, aí a questão vai ficando mais difícil, não é? Há uma obra muito interessante da doutrina chamada Céu e Inferno. E essa obra Céu e Inferno, ela nos chama a atenção para o seguinte, que quanto mais eu compreendo essa questão do bem material, da questão da materialidade, e eu estou acima disso, melhor eu consigo, mais tranquilamente eu consigo a minha passagem de retorno, o desprendimento espiritual da matéria. Enquanto que quanto mais eu estou dependente, eu estou ligado, absolutamente dependente do material, cultuando o material, mais difícil, mais penoso vai ser aquele momento do desligamento, da passagem para o plano material. Então a gente precisa ir de fato observando essas coisas, né? Bom, em seguida é comentado aqui o seguinte, nós vivemos em sociedade, nós vivemos todos conjuntamente, ninguém vai conseguir viver só, é da lei. O Livro dos Espíritos nos chama a atenção que nós necessitamos conviver para aprendermos uns com os outros. Temos, evidentemente, o progresso de cada um que vai ser individual, intransferível. Eu não posso progredir por alguém e tampouco alguém pode progredir por mim. Cada um vai progredir por si só, mas a lei divina proporciona que a gente aprenda cada um com o outro e que nós consigamos auxiliar os outros e consigamos o auxílio de todos aqueles que convivem com a gente, que estão ao nosso redor, não é? Para que a gente vá progredindo. Então, claro que André Luiz chama a atenção aqui, que é muito provável, existe grande possibilidade de nós termos dificuldades com aquelas pessoas que estão ao nosso redor.
Então, é possível que alguém crie caso com a gente, é possível que alguém tente, venha a dificultar alguma coisa que a gente vem tentando conseguir, que a gente vem trabalhando. Isso é possível, não é? Agora, André Luiz nos orienta que não vale a pena a gente se incomodar em excesso, não é? Não vale a pena a gente se incomodar, porque isso vai acontecer sempre. Se eu me incomodo com alguém que está criando caso, que está dificultando alguma coisa para mim, essa pessoa normalmente não será a única. Provavelmente eu estou fazendo isso para alguém também. É preciso a gente ter uma vigilância com a gente próprio. Daí, como sempre, desnecessário dizer a sabedoria imensa das palavras de Jesus, quando diz orai e vigiai. E aí eu não estou vigiando a recomendação, não é que eu vá vigiar os outros, mas que eu vigie a mim mesmo, para que eu não venha a ser o estorvo, que eu não venha a ser o problema, que eu não venha a ser o percalço, que eu não venha a ser o obstáculo para ninguém. E a proporção que alguém assim para mim se apresenta, que eu não vá me incomodar excessivamente desta forma, porque as dificuldades estarão sempre nesse plano. Ninguém vem para cá e convive com os outros e vive todo o seu período de internato nesse plano sem que dificuldades apareçam de certas ordens, desta ou daquela outra ordem. Então isso não vai acontecer. Todos teremos momentos de dificuldade, de estresse. Então vale muito a pena a gente serenizar, tá certo? Manter o coração sereno. Então isso de fato é muito importante, né? Depois André Luiz nos ensina o seguinte, ele nos recomenda, veja o que é que ele diz lá. Viva alegre e com a sua consciência tranquila. Viva alegre e com a sua consciência tranquila. O que me faz lembrar de uma história de um rapaz que foi à busca de emprego numa região rural, e ele chegando lá deparou-se com um assentamento. Era uma fazenda muito grande e já tinha vários trabalhadores, que cada um trabalhava lá na sua parte do terreno, e eram todos muito pobres. As casas eram muito pobres, muito modestas. E ele conversou com o capataz, o administrador, conseguiu um emprego e passou a ser mais um dentro daquele plano ali. Só que enquanto os demais trabalhavam reclamando, se maldizendo daquela situação, ele trabalhava cantando, alegre, fazendo o que ele tinha que fazer da melhor maneira. E foi chamando a atenção. Por conta disso tudo, as pessoas estranhavam porque é que aquele rapaz recém-chegado não reclamava, não maldizia nada, ao contrário, cantava enquanto trabalhava, sorria o tempo todo. A casinha que ele recebeu para morar era igual à dos outros, só que ele começou a cuidar, ele mantinha limpa, plantou flores ao redor, colocou lençóis limpinhos sobre a mesa, deu uma arrumada bem direitinho, né? E chamou a atenção do administrador, que foi até lá visitá-lo. Ele convidou para entrar, o administrador surpreendeu-se muito com aquilo tudo ali, não é? Surpreendeu-se, e aí entrou, achou aquilo tudo muito bom, e perguntou, todos perguntavam, por que você trabalha de maneira alegre, contente assim? E ele disse, olha, eu vim para cá sabendo das condições, aceitei, e sabendo de tudo isso, eu decidi fazer o meu melhor, da melhor forma, tanto em prol do próprio trabalho e da fazenda, como em prol de mim mesmo, para que eu viva feliz. Chamado a atenção, foi convidado para trabalhar com o administrador também, porque quem administrava bem aquele trecho e aquela forma de trabalhar, também era bem-vindo na administração da fazenda. Então, ele colheu os frutos que ele normalmente plantava, né? Então, isso é muito interessante, tá certo? André Luiz ainda chama a atenção para o seguinte, ele diz, quanto mais
a gente trata de cuidar dos outros, quanto mais nós nos voltamos a trabalhar em prol daquele amigo nosso necessitado, daquela pessoa que está próxima a nós, daquele que está necessitando de auxílio, mais nós somos auxiliados e melhor nós recebemos as dádivas do alto, das leis de Deus e do Altíssimo. Então, aqui a gente tem algumas recomendações, né? A gente tem algumas recomendações, algumas, digamos assim, formas que são descritas e orientadas por André Luiz, para que a gente consiga ir tocando a nossa vida da melhor maneira. É muito possível ser feliz aqui, é muito possível trazermos para nós momentos de felicidade, não é? Deus quer que a gente seja feliz o tempo todo, não é para esperar ser feliz depois que desencarnar, não é? Jesus diz: eu te deixo a paz, eu te dou a minha paz, quero que sejam felizes, e aí a gente deve, não é, estar sempre lembrando disto aí. Tá certo? A felicidade nós cultivamos e nós vamos colhendo, tá certo? Então são algumas palavras de André Luiz para o nosso cotidiano de hoje em dia, tá certo? Então ficamos por aqui, um abraço bem grande para todos os que observam, que assistem, que participam do nosso Papo Fraterno, é sempre uma alegria. Fiquem todos com Deus, muita paz e muita luz.